Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um episódio do nosso podcast. Toda semana temos conteúdo novo para você. Lembrando, toda quinta-feira, já fica esperando aí, não esquece de ativar o sininho para você se lembrar, né? E também não esquece de te inscrever no nosso canal e curtir o nosso conteúdo, compartilhando também com os teus amigos, com os teus irmãos da igreja, com quem você sentir no seu coração de compartilhar. Vamos lá para mais um episódio e hoje eu queria falar sobre o tema as áreas em que o medo ataca você. Todos nós, em algum momento, somos minados por um sentimento de medo. E o medo, ele tem essa característica, ou o sentimento do medo, ele vai muitas vezes nos levar a uma paralisia espiritual. Quando nós não aprendemos a lidar com o medo, ou nós não aprendemos a lidar com esse sentimento, a enfrentar esse sentimento e decidir andar em oposição ao medo, ele pode gerar um atrapalhante no nosso caminhar com Deus ou no nosso caminhar da nossa vida. E hoje eu queria falar de 3 áreas, né, onde o medo ele ataca, ok? E a primeira área é o medo ele ataca a nossa autoridade. Todos nós temos algum tipo de autoridade em alguma área, né? Deus mesmo, ele nos concede autoridade. A unção do Senhor, ou o óleo do Senhor, quando ele libera na vida de alguém, ele está depositando sobre nós uma capacitação sobrenatural para viver aquilo que nós não seríamos capazes de viver naturalmente. Então, a autoridade é algo que Deus ele vai liberar para nós desempenharmos no ministério um papel. E o medo muitas vezes vai tentar paralisar essa autoridade. Eu gosto muito do exemplo de Saul, porque Saul ele teve medo de perder o seu reino, né? Saul ele teve medo também, ou ele teve temor de homens, né? Tem uma passagem específica que Saul ele vai sacrificar porque ele não espera Samuel chegar para sacrificar, e somente naquela época somente um sacerdote poderia sacrificar o Senhor, e Saul não era sacerdote. Saul ele era o rei de Israel, mas Samuel era o sacerdote, e Samuel começa a demorar a chegar no local. Então Saul toma a liberdade de sacrificar ao Senhor. Por que ele sacrifica? Ele sacrifica porque ele está com medo, porque o exército está começando a dispersar, então ele está com medo de perder pessoas. Quantas vezes a gente está com medo de perder influência, ou a gente está com medo de perder liderança, né? Eu não sei com você, mas eu sei que com alguns já aconteceu isso, onde você é líder em algum lugar e aí a empresa vai e contrata alguém novo, né? Ou então você é líder na igreja e aparece alguém com um dom, uma pessoa nova com um dom muito forte, você já começa a ficar com medo de perder a sua posição, né? Já pensa logo, poxa, vão me demitir, e vão botar o cara no meu lugar, né? Ou então você começa a pensar, poxa, eu vou perder minha posição de liderança porque agora esse cara tem um dom maior que eu. Mas a verdade, queridos, é que todas as vezes que o medo ele tentar atacar a tua autoridade, você tem que lembrar quem te deu a autoridade, né? E se o Senhor te deu a autoridade, você precisa confiar de que só Ele pode tirar também. Porque muitas vezes o que faz nós perdermos a nossa unção, perdermos a nossa autoridade, é justamente o temor de homens, né? É esse medo de perder pessoas, ou esse medo de perder a batalha, né? Faz com que a gente venha sacrificar algo que nós não fomos chamados a sacrificar, ou nos leva a fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer, né? Então eu tenho aprendido que é melhor eu ficar sozinho na obediência a Deus do que eu ter uma multidão em minha volta, mas onde o Senhor não está mais, né? Então tem pessoas que estão procurando colocar pessoas no lugar de Deus, ou estão tentando se cercar de multidões, mas a verdade é que você só precisa de uma pessoa para vencer o medo. Você só precisa da pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver com você, ele vai te fortalecer. Ele vai te dar unção, ele vai te dar autoridade. E você não pode deixar que o medo ataque a tua autoridade.
Você não pode deixar com que o medo te paralise. A segunda área em que o medo ataca é a promessa que nós temos, ou a promessa que Deus liberou sobre a nossa vida. Né? Todos nós temos uma promessa da parte de Deus. A Bíblia, ela contém centenas, milhares de promessas para o povo de Deus. Né? E claro, você tem promessas bíblicas na tua vida, mas você também tem promessas que Deus revelou no teu coração. Eu tenho promessas que Deus falou para mim. Né? E muitas vezes o medo ele vai atacar essas promessas em forma de incredulidade. Né? O medo ele vai tentar fazer com que nós paremos de acreditar naquelas palavras que Deus liberou lá atrás. Se você já recebeu uma palavra profética, eu quero que você pare agora e lembre qual é a palavra que Deus te entregou que ainda não se cumpriu. Né? O que foi que Deus te falou lá atrás? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz isso. Mas o medo ele vai nos atacar dizendo não vai acontecer. O medo vai atacar dizendo não vai se cumprir. É impossível. Aquilo que Deus falou é impossível. Eu quero te lembrar que Deus ele traz promessas muitas vezes que aos nossos olhos são impossíveis, mas se você crer para Deus não haverão impossíveis, como diz a palavra. Para Deus não existe nada impossível. E eu lembro, né, de que por medo a primeira geração inteira do povo de Israel não vai herdar a terra prometida. Né? É interessante quando as nossas lentes elas são de medo e não de fé, nós também não podemos entrar na promessa. Né? Toda uma geração que Deus tinha prometido que entrar na promessa não entrou, e a outra geração que entrou na promessa. Por que aquela geração não entra? Justamente porque quando eles estão diante da terra prometida, eles ficam com medo. E eu vou te mostrar que isso acontece quando Caleb, né? Quando Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas a verdade é que somente Josué e Caleb venceram o medo. Né? Os outros espias, quando eles chegam lá diante do inimigo, eles olham a terra prometida e ela está sitiada de inimigo, ela é uma terra prometida, mas eles não vão entrar facilmente nela, eles vão ter que guerrear, eles vão ter que batalhar e conquistar. Então, quando eles chegam diante da terra, os espias, eles olham, né? Eles avaliam a terra e depois eles voltam com um diagnóstico da terra. E eles falam: olha, é impossível nós entrarmos porque ali é uma terra de gigantes, né? E nós somos como gafanhotos. Olha só como eles se viam. Eles tinham uma autoimagem de gafanhotos. Eles se viam como seres pequenos, como seres que não poderiam herdar aquela promessa. Eu quero te perguntar, como é que você se vê? Será que você se vê como alguém que talvez não é digno de herdar a promessa, mas pelo sangue do Senhor se tornou digno para herdar? Ou será que você ainda está se olhando e dizendo: cara, eu não sou digno de herdar nada, eu não sou digno de receber nada do Senhor, e você permite que o medo faça com que você, às vezes, está na beira de entrar na promessa, está na beira de alcançar a promessa, mas está se auto-sabotando? Né? Eu vejo que, cara, esses caras se auto-sabotaram. Deus tinha prometido, eles estavam diante da terra, mas quando eles chegaram lá, eles permitiram com que a visão natural deles fosse maior do que a visão espiritual. E eles começaram a olhar aquilo que os impedia. Eu quero te falar, tire seus olhos daquilo que te impede de avançar. Tire seus olhos daquilo que te impede de você viver as promessas de Deus e coloque os seus olhos na promessa. E foi isso que Josué e Caleb fizeram. Né? Eles olharam e falaram: vamos subir e vamos possuir a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Né? Só Josué e Caleb foram os únicos dois que não caminharam por vista, mas caminharam por fé. Mesmo eles vendo gigantes, eu acredito que eles viram os mesmos gigantes que os outros viram, eles também viram, mas eles não colocaram os seus olhos no natural. Deixa eu te falar uma coisa: existem momentos da nossa vida que nós vamos nos deparar com gigantes.
E o que eu quero te perguntar é, você vai ficar com o olho no gigante ou você vai olhar para o seu Deus, que é muito maior do que os seus gigantes? Sabe, todos nós em algum momento, eu mesmo, semana passada, estava passando por um período em que algo está travado na minha vida, tem uma área específica que parece estar meio travado, que não está rompendo, e o medo começa a bater o meu coração, e o inimigo começa a dizer, não vai acontecer, mas eu sou intencional em dizer, cara, aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Se Deus falou para eu fazer, eu vou fazer, e vai romper, em algum momento vai romper. Se ainda não rompeu, eu preciso me posicionar e eu preciso continuar avançando até que rompa. Qual é a área da sua vida que ainda não rompeu, mas que você tem deixado o medo paralisar você? Ok? E a terceira área onde o medo muitas vezes ataca é a área da nossa crença no sobrenatural do Senhor. Muitas vezes nós permitimos a incredulidade no nosso coração, nós ficamos, nós começamos a desacreditar no sobrenatural do Senhor. Eu lembro aquela passagem quando Jesus chega em uma aldeia e algumas pessoas chegam até ele, um endemoniado chega até ele, melhor dizendo, e ele vira para aquele endemoniado e ele manda que o espírito maligno saia daquele endemoniado. E então o espírito maligno fala, não, Jesus, não tira a gente daqui, deixa a gente aqui, é uma legião, né, de demônios, e Jesus fala, sai desse homem agora. E eles perguntam, né, a legião pergunta, a gente pode ir para aqueles porcos? Jesus fala, podem ir para os porcos, né? E aqueles demônios entram nos porcos, e depois disso, aquela legião, ou seja, aquela manada de porcos acaba de receber uma legião de demônios, ela se suicida, ela se precipita, né, desfiladeiro abaixo, e toda aquela manada de porcos morre, né? Então, é interessante essa passagem porque logo depois disso, a comunidade, a aldeia fica com medo de Jesus, né? Fica com medo, alguns ficam com medo porque vem o mover sobrenatural, né? E aí eles começam a ficar com medo de Jesus. E o que é interessante é que aquele cara estava endemoniado há muitos anos, eles não tinham medo daquele cara, né? Mas eles começam a ficar com medo das manifestações de libertação que Jesus está fazendo ali, porque gerou para eles algum tipo de perda financeira, né? Quando aqueles porcos se matam, aquilo ali é dinheiro para aquela aldeia, né? E eles começam a valorizar mais a perda financeira ou o dinheiro do que o mover sobrenatural do Senhor, né? A verdade é que em algum momento na nossa vida cristã pode acontecer que nós tenhamos perdas financeiras, que nós tenhamos perdas naturais, né? E o que eu quero te falar é que nós precisamos nos manter firmes e fiéis mesmo diante dessas perdas financeiras, mesmo diante, né, dos porcos que se foram. Perceba que as pessoas elas ficaram aqui com medo de Jesus em vez delas terem ficado alegres com aquilo que aconteceu. E eles pedem para Jesus ir embora da aldeia. Depois aqueles caras chegam e falam, Jesus, vai embora, nós não te queremos aqui, né? Justamente porque eles permitiram que o medo tomasse conta do coração deles. O inimigo vai algumas vezes lançar medos nos nossos corações para nós não nos submetermos ao conhecimento mais profundo da palavra, nós não nos submetermos, né, a mais do sobrenatural de Deus, né, ou não permitirmos que pessoas profetizem na nossa vida, não permitirmos que pessoas orem por nós, né? Eu queria encerrar esse podcast te falando que o amor e o medo jamais caminham juntos. Se você quer vencer o medo, você precisa entender que você é amado. Quanto mais amados nós somos, menos medo nós sentimos. Sabe por quê? Quando eu sei que eu sou amado pelo Senhor, eu sei que eu tenho um Pai que cuida de mim, mais seguro eu me torno. E um traço da orfandade, muitas vezes na vida de muitas pessoas, é justamente essa insegurança. E a insegurança gera o medo que nos paralisa. Então, a minha oração hoje para você, se você quer finalizar esse podcast comigo orando, ou que eu te direcione uma oração Senhor, eu quero o teu amor, eu quero a revelação da tua paternidade, porque é a partir dessa paternidade, desse amor que Deus desprende sobre nós,
é que nós vencemos os déficits de amor, as lacunas no nosso coração, onde muitas vezes estamos procurando ser aceitos, onde muitas vezes gera temor de homens, medo de homens, o que nos leva a desobedecer o Senhor, o que muitas vezes gera em nós esse medo do sobrenatural. Porque a palavra do Senhor diz que o perfeito amor nos liberta do medo. O perfeito amor nos livra de todo o medo, né? Então, a palavra amor desse versículo é ágape, é o amor perfeito do Senhor, é o amor sacrificial, é o amor que vem do Senhor. Lá em 1 João 3,14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o verdadeiro amor do Senhor, Ele lança fora todo medo. E que Deus te abençoe. Eu espero que esse podcast tenha trazido luz para você. E eu quero encerrar profetizando na tua vida que o medo nunca mais vai te paralisar, em nome de Jesus. Se você gostou desse episódio, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar com os teus amigos. E até o nosso próximo podcast, nosso próximo episódio. Deus te abençoe e até semana que vem. Valeu.